Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para o oitavo vídeo, oitava aula, a segunda parte da oitava aula. Nós vamos falar hoje sobre a tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11 e depois o versículo 12 até o 17. Então vamos ler aqui, Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Diz o seguinte: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Bom, o que nós vimos aqui, uma curiosidade aqui, é que imediatamente então após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para fim de ser submetido à tentação. Então, aí uma correlação entre o batismo e a tentação. Bom, no primeiro, Jesus dedicou-se ao caminho da cruz, e no segundo, o diabo lhe apresentou meios pelos quais ele podia efetuar o seu ministério sem passar pela cruz. É interessante nós notarmos que o primeiro homem passou por esse tipo de tentação e não conseguiu passar por ela incólume, ou seja, ele cedeu à tentação. Quis Deus então com isso mostrar que ele, vindo homem, em forma de homem, ele poderia passar por essa mesma tentação, e quis mostrar que ele não cederia a essa tentação, porque ele usou a palavra para se defender dessas tentações. Na época de Adão já existia essa palavra, pois havia ordenanças de Deus sobre as quais Adão teria que observar certas regras que Deus impôs para ele ali no Jardim do Éden, mas ele não usou dessa palavra contra a serpente e ele cedeu à tentação. Bom, então foi por vontade de Deus a tentação de Jesus. Jesus, então, ele não foi por livre e espontânea vontade. Ele foi porque ele foi levado pelo Espírito para ser provado, ou seja, Deus queria que ele fosse provado, mas para que ficasse assim demonstrado a impossibilidade da sua queda e simbolizar essa, como eu disse, a tentação do Éden. Então, tanto o Espírito quanto Satanás e os anjos, eles desempenharam aí um papel na tentação de Jesus. O Espírito o guiou, os anjos o ajudaram, enquanto Satanás fez repetidas tentativas para desviá-lo do caminho da cruz. Por que a tentação veio logo após o batismo? Isso é uma pergunta que fica latente. Por quê? Bom, a descida do Espírito Santo sobre Jesus naquela ocasião, ela pode ter
envolvido duas coisas que eram novidades para ele. Primeiro, o poder ilimitado de operar milagres e a plena restauração do conhecimento que ele possuía antes da encarnação. Ou seja, tudo que Jesus sabia antes dele nascer nessa terra, encarnar como filho de mulher, ele foi esquecido por ele. Mas no momento do milagre, então, do batismo, no momento do batismo foi operado esse milagre e a Jesus foi então restaurado todo o conhecimento que ele possuía antes da encarnação, em toda a sua plenitude. Então o Filho, antes da encarnação, ele tinha pleno conhecimento de todo o plano de Deus para a salvação do mundo. Mas no berço, como uma criança, ele não tinha então esse conhecimento. E acredito que isso vinha até ele paulatinamente, à medida que ele crescia em estatura e em graça. Com certeza sua mãe tinha lhe contado as circunstâncias do seu nascimento, e Jesus sabia que era o Filho de Deus e o Messias. E é até possível que ele tenha conversado com sua mãe a respeito de como ele realizaria a sua obra como o Messias. Quando, porém, o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo, então lhe foi restaurada a memória de maneira integral e clara. Então, pela primeira vez, depois de ter se tornado um ser humano, algumas coisas que ele soubera antes, entre elas estava a cruz, como meio pelo qual ele cumpriria então a missão para a qual ele foi designado. Bom, então ele foi para o deserto então porque era necessário que ele enfrentasse o diabo a sós em um lugar deserto. O diabo é o nome da serpente primitiva do Jardim do Éden, que ocasionou a queda do homem, e está descrita lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, né? E o príncipe deste mundo, que está também falando em João 16, 11, e o príncipe da potestade, em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Então, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia ensina que o diabo ele tem personalidade, embora hoje muitos tenham dificuldade em acreditar na existência de Satanás. Então Jesus, tendo jejuado no versículo 2, é provável que fosse necessário esse jejum para demonstrar que quanto mais fraca a carne, mais forte é o espírito, e é maior a capacidade de vencermos então as tentações, desde que esse jejum ele seja acompanhado de orações. E era necessário que houvesse esse jejum e oração, porque Jesus iria enfrentar nada mais, nada menos do que o príncipe dos demônios, ou seja, o chefe de toda a orla da ordem do mal, né? Então o Satanás falou para ele: manda que essas pedras se transformem em pães, no versículo 3. O diabo então queria que Jesus usasse seus poderes divinos em proveito próprio, tentando então quebrar esse caminho da cruz. Então Jesus respondeu que está escrito no versículo 4, cada vez que foi tentado, então Jesus ele se apoiou nas Escrituras, dando o exemplo do uso da espada do Espírito, conforme Efésios capítulo 6, versículo 17. E ele disse no versículo 4 ainda: não só de pão viverá o homem. Essa citação é de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, e a citação ela serve para indicar que o homem ele sente necessidades espirituais e materiais, e que, consequentemente, o primeiro dever de Jesus era o de pregar a palavra de Deus. Então, a palavra só indica que as necessidades materiais elas deveriam ser satisfeitas. Não fosse assim, nós não teríamos, então, o milagre da multiplicação dos pães, descrita em Mateus 14, versículo 13 ao 21. Então, no versículo 5 fala então sobre a cidade santa.
Essa frase, então, ela ocorre duas vezes neste evangelho, Cidade Santa, e nenhuma vez nos outros três evangelhos, indicando que esse evangelho, talvez ele fosse, então, o evangelho de Mateus, dirigido aos habitantes de Jerusalém. No versículo 5, ele fala que Jesus, então, foi levado ao pináculo do templo. É provável que Mateus se refira ao terraço da ala do templo, pois não havia nenhum pináculo no templo. Então o Satanás, no versículo 6, disse: lança-te daqui e atira-te abaixo. Ou seja, a tentação ela tinha o propósito que Jesus então impressionasse o povo com milagres, então fora de propósito. Jesus então, no versículo 6, ele diz que está escrito. Então essa é uma prova de que Satanás, então, quando Satanás diz que está escrito, que Satanás conhece profundamente as Escrituras e sabe citá-las quando lhe convém. E a citação dele refere-se então ao Salmo 91, versículo 11 e 12. E diz o seguinte, no versículo 11: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. O versículo 12 diz: e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Bom, o curioso é que o único trecho das Escrituras Sagradas citada pelo diabo, então, promete no versículo seguinte, esse Salmo 91, a vitória sobre ele. Promete a vitória de Jesus sobre ele, mas ele não citou, ele só citou esse versículo 11 e 12. Bom, não tentarás o Senhor teu Deus, disse Jesus, no versículo 7. Então Jesus citou aí Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Nesse caso, tentar a Deus é obrigá-lo a evitar um desastre, tipo um homem pular de um prédio, ou pedir a Deus que não o deixe morrer em demonstração de poder. No versículo 8 fala que Satanás então levou Jesus a um monte muito alto. Provavelmente isso foi falado de uma forma alegórica, porque literalmente não existe no mundo nenhuma montanha tão alta que se possa ver toda a Terra. Então isso nos indica que essa experiência ela era uma experiência subjetiva ou uma alegoria, ou mesmo que o diabo possa ter então projetado imagens mostrando então para Jesus todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. Bom, ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares, no versículo 9. Satanás então disse isso a Jesus porque a ele foi dado esse poder de domínio sobre todo o mundo e sobre os reis da terra. O objetivo desta tentação era evitar a cruz e estabelecer um reino pela força, o que seria então muito apreciado pelos judeus, que entendiam o reino de Deus como um reino humano. No versículo 10, Jesus fala então: Satanás, né? Se afasta de mim, Satanás. Em hebraico, Satã, que quer dizer adversário. Então Satanás é um advogado de acusação dos homens, então no tribunal do céu. Bom, então, embora Jesus fosse o Filho de Deus, a arma que Jesus usou para derrotar Satanás foi a mesma que todos os cristãos, que todos nós cristãos temos à nossa disposição, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ao qual também Adão possuía na época. Ele possuía já os mandamentos de Deus, ou seja, a palavra de Deus, e ele poderia ter então derrotado Satanás lá naquela época no Éden, e ele não o fez, né? Bom, então no versículo 11, no versículo 12 então, diz o seguinte: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia. Bom, então, veja bem, no versículo 11, então, foi encerrada a tentação, né?
porque no versículo 11 diz: com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, passou-se entre esse versículo 11 e o versículo 12, cerca um período aí de cerca de mais ou menos um ano, né? Um período que inclui o ministério inicial de Jesus na Judéia. Então esse período ele é omitido por Mateus, mas ele é narrado lá em João, no capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 4, versículo 54. E é também narrado em Lucas, capítulo 4, versículo 14 até o 30. Então, o Mateus ele passa diretamente para o período do ministério de Jesus na Galiléia e dedica a esse ministério, ele dedica 14 capítulos a esse assunto, que vai desse versículo 12 até o 19, até o capítulo 19, versículo 1. Então, assim como Marcos também o faz, Marcos dedica 8 capítulos, no capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 10, versículo 1. E Lucas, ele oferece uma narrativa de menos de 6 capítulos, né, que vai do capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 9, versículo 51. E João, então, o omite quase que totalmente. O Evangelho de João, ele omite. Então, por hoje é só. Na próxima aula nós teremos a terceira parte dessa oitava aula. E nós vamos falar então sobre o começo do ministério público de Jesus, que vai estar em Mateus 4, que vai do versículo 18 até o versículo 25. Então, que Deus esteja abençoando todos. Se vocês gostarem desse vídeo, que vocês estejam aí dando um like aí, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. É bem importante que vocês se inscrevam e compartilhem para que outras pessoas possam ter acesso à palavra de Deus, porque nós sabemos que se nós não estivermos afiados na palavra de Deus, nós estamos impossibilitados de nos defendermos contra as investidas de Satanás. Que Deus esteja abençoando todos, em nome de Jesus, e até a semana que vem.